Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para trocarmos com vocês algumas palavras baseadas no Evangelho antes do nosso atendimento no trabalho espiritual. Então, antes de passarmos ao texto que nos foi sugerido na noite de hoje, vamos pedir a todos para fechar os olhos, para desacelerar em relação aos movimentos do nosso dia de hoje, que todas as tensões, todas as dores e as inquietudes possam ser silenciadas neste momento, para que possamos nos conectar com alguém maior que é Deus. Bora lá. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens suas faltas contra vós, vosso Pai Celestial também perdoará vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, quando eles vos ofenderem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Mateus 6, versículos 14 e 15. Se teu irmão pecou contra ti, cobra-lhe a falta a sós, entre ti e ele. Se ele te ouvir, terás ganhado teu irmão. Então, aproximando-se Pedro, disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando tiver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. A misericórdia é o complemento da doçura. Pois aquele que não é misericordioso não poderá ser dócil e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação nem grandeza, e o esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada. Que está acima dos golpes que poderiam ser desferidos contra ela. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Infeliz daquele que diz: eu nunca perdoarei. Pois, se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito reclamaria o perdão das suas ofensas ou das próprias faltas, se ele mesmo não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que se perdoe a seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que delicadamente poupa o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. Mesmo sendo ele quem está de todo errado. A segunda, pela qual o ofendido ou aquele que se julga sê-lo,
impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se ele estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, para poder dizer a todo o mundo: vede como sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de ambas as partes. Não é aí que está a generosidade. Esta é uma maneira de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que prova maior desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, este sempre contará com a simpatia das pessoas imparciais. Muito bem. Vamos lá. O perdão, ele é sempre um tema difícil, porque uma das frases do texto diz: eu não vou perdoar de jeito nenhum. E em muitos momentos a gente tem essa postura, essa posição. E isso não nos faz bem. Porque a partir do momento em que eu tenho essa postura rígida, em que eu me fortaleço na raiva, no ódio, na mágoa, na dor, o que acontece comigo? Eu fico inundada de dor. E essa dor obstrui o acesso da espiritualidade superior. Dificulta a aproximação dos amigos espirituais. Por quê? Porque a gente cria uma barreira gigantesca, em que a gente diz assim: olha, funciona da seguinte forma, como na oração do Pai Nosso, né? Perdoai os nossos pecados. E aí você pula aquela parte, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. É parelho. E é preciso que eu entenda o que é perdoar, para que eu realmente solicite o perdão. É preciso que eu abra o meu coração para essa força libertadora do perdão. É preciso que eu me permita ficar em paz. Porque é isso o que o perdão nos dá. Ele nos dá paz. Ele nos devolve o equilíbrio. Ele nos traz de volta a harmonia que é necessária para que a gente consiga trilhar o nosso caminho de uma forma satisfatória. Ah, mas é difícil. Tem determinadas questões que machucam tanto que é muito complicado. É muito complicado. Começa com a oração. Abre o seu coração na oração. Porque às vezes é difícil, né? Você olha e fala assim: você me magoou, eu não vou te perdoar. Mas você já imaginou a quantidade de dor que você coloca nisso? E aí, para que isso alcance o outro, eu tenho que estar inundada disso. Isso não é bom. Tem situações que são difíceis. Então começa com a oração. Antes de dormir, faz uma prece e fala: olha Deus, é assim, tem aquela situação que está muito ruim. Minha vontade é perder o réu primário com essa pessoa. Me ajuda. Porque perder o réu primário não é uma opção válida. Me ajuda a ter equilíbrio, me ajuda a apaziguar o meu coração. Me ajuda a não ter tanto peso dentro de mim. Me ajuda a recuperar a minha paz. Isso funciona. Porque quando a gente deseja o mal ao outro, quando a gente guarda mágoa, rancor, quem é que adoece? Nós. Porque esse lixo fica dentro de mim. Ele fermenta dentro de mim. Ele embolora dentro de mim. E aí aos poucos a gente vai ficando doente. Dói a coluna,
dói o estômago, tem problema de audição, a garganta emperra. Aí a gente vai no médico e não tem nada. Aí o povo fala assim, deve ser espiritual. Vamos olhar as emoções. Para que a gente tenha paz, é preciso que o meu ambiente seja de paz. E o primeiro ambiente que nós habitamos somos nós mesmos. A gente tentando acertar já erra um monte. Quantas pessoas às vezes nos pegam num dia ruim e escutam determinadas afirmações que tiram essa pessoa do eixo. Aí você estava desequilibrado, desequilibrou o outro vai e conta para o outro, que conta para o outro. Dali a pouco tem 50 pessoas vibrando essa péssima energia. Quem é que saiu ganhando com isso? Ninguém. Isso ajudou a quem? Ninguém. Então o que é importante, é fundamental. Todos nós erramos. Todos, sem exceção. Só que quando eu cometo erro, eu quero uma segunda chance, uma terceira, uma 50ª. Mas e quando é o outro? Quantas pessoas falharam conosco e com quantas pessoas nós falhamos no decorrer da nossa existência? Às vezes, realmente, num dia ruim. Às vezes, até de maneira intencional. Mas a quem nós estamos ajudando com esse tipo de energia? A ninguém. Nem aqueles que torcem contra nós. Porque isso é uma ilusão. A escuridão é uma ilusão. Então o que a gente precisa de verdade? Abrir o coração para a paz. Esses eventos que são mais difíceis, que a gente põe para baixo do tapete, que a gente, não, tudo bem, eu esqueci. Não esqueceu. Você deixou ele guardado para, no momento certo, você jogar na cara da pessoa. Você só deixou guardado. Só que com o passar do tempo, isso vira um peso morto gigantesco na nossa caminhada. E faz mal. Faz muito mal para nós. Perdoar realmente significa libertar-se dessa dor. Então, no momento em que eu perdoo, eu me liberto disso. Eu deixo para trás. Eu falo, chega. Daqui para frente, essa dor não mais vai caminhar comigo. Esse sentimento não vai continuar vibrando dentro de mim. É isso que faz com que o perdão seja tão libertador. A gente precisa aprender a abrir o coração. Aí você fala assim, e você, Adriana, você perdoa? É um exercício. E em muitos momentos eu tive que exercitar por meses. Teve uns aí que foram anos. Mas deu certo. Porque quando a gente entende que isso faz mal para nós, a gente tem interesse em resolver essas questões. E assim, o ideal é ali, entendeu que está errado, chega ali e fala, olha, eu fiz uma bobagem, errei o tom, me desculpa. A pessoa tem o direito de não te desculpar, de não te perdoar? Sim, ela tem. Mas naquele momento, a sua emoção foi, eu errei, eu assumi, e eu te peço perdão, de verdade. O que o outro vai fazer com isso não é problema meu. Não é. Porque às vezes a gente fica assim, me perdoa, não quero, você volta, me perdoa, não quero. 20 anos você está lá se arrastando. Não, resolve isso dentro de você.
resolve e segue adiante. Nós já temos tantas prisões de edições anteriores, para que criar novas? Olha só, nós somos a melhor versão de nós mesmos. A melhor. Eu repito isso sempre. Eu fico até emocionada. Falo assim, nossa, como eu era ruim então, hein? Se isso é o melhor de mim, chegou até a me dar um medo. Mas nós somos a melhor versão de nós. Então que essa versão seja cada dia melhor. Que quando eu voltar para casa, eu leve o mínimo possível de lixo comigo. O mínimo possível de mágoa, de rancor. Porque isso destrói a gente. E a pior coisa do mundo é você fazer clube de gente que te odeia. Já pensou o tanto de energia ruim que vai para você? Então se resolva. Ah, mas não dá para conversar com fulano, com Beltrano. Ah, o outro já até faleceu. Como é que eu vou fazer? Então use a oração. E faça isso de coração. Faça isso com verdade. Põe ali realmente o seu sentimento. Eu errei. Eu reconheço que eu errei. E eu quero me reconciliar com você. De verdade. E é claro, como eu disse, o outro tem o direito de não querer. Mas isso não é um problema seu. Porque a partir do momento em que eu tomo a decisão real, e não é essa coisa assim, foi mal, tudo bem, passou, tal, não é isso. É real. É, olha, eu errei e eu te peço perdão. De verdade. Desculpa. Você acabou de quebrar aquela corrente que te amarrava àquela situação, ou que iria te algemar a uma situação mal resolvida. Reconciliar faz parte da nossa trajetória. A gente volta para isso. Voltamos para nos reconciliarmos com os nossos. O pai, a mãe, o tio, o irmão, a filha, o filho, o cônjuge. A gente volta para fazer as pazes, primeiro conosco e depois com os outros. Que a gente consiga essa paz. Porque quando Jesus disse não 7 vezes, mas 70 vezes 7, o que ele disse? Não tem limite. Você não faz assim um índice e diz assim, opa, já deu o meu índice de perdão desse ano, eu vou agora só perdoar no ano que vem. Não é assim que funciona. E não é também você criar o hábito de, tudo bem, se eu fizer errado, eu vou pedir perdão. Não é isso. É entender que no momento em que eu preciso olhar, vigiar e orar. Isso é fundamental. Então eu preciso sempre cuidar dos meus atos. Eu preciso sempre ter uma relação de equilíbrio com os meus pares. De respeito. De acolhimento. E se ainda assim eu cometi um deslize, que eu reconheça. E volte para o trecho, para o caminho correto. Não é criar um hábito, né? Tudo bem, moçadinha hoje fala muito isso. A gente passa por cima. Não, tá tudo bem. Não é isso. Pode perdoar 70 vezes, 7 vezes, então eu tenho um monte de chance para errar. Não é isso. Nós temos um compromisso pessoal com Deus. E nesse compromisso, nós voltamos para sairmos daqui melhores do que quando nós entramos.
Esse compromisso é real. Mas para isso eu também preciso quebrar o meu orgulho e a minha vaidade. A necessidade de estar certo sempre. Eu preciso estar aberto para também aprender com o outro, para valorizar o que o outro possa compartilhar comigo. E aí sim, se na jornada eu cometo um erro, que eu possa retornar e buscar a reconciliação. A gente não pode ser o pedidor de perdão profissional. Nós temos que ser aquele que faz o possível para ser melhor a cada dia. E nessa rotina, nessa rota, nesse projeto de ser melhor a cada dia, eu também tenho a humildade de admitir quando eu errar. É isso que quer dizer o perdão. E faz parte do processo, gente. Porque eu volto a dizer, todos nós erramos. Todos nós. Se for puxar a ficha corrida aqui. Mas o que é bacana? É quando você entende e aprende com o seu deslize. Ó, não funcionou, isso não está legal, então eu não faço. Olha quanta oportunidade fundamental até o erro nos oferece. Então que a gente tenha o nosso coração tranquilo. Não é fazer de qualquer jeito. Ah, tudo bem, se eu errar. Não é isso. É fazer com responsabilidade, com respeito, buscar ser o melhor sempre. Não de uma maneira neurótica, né? Porque tem gente que assim, se não for o primeiro, começa a tomar remédio de nervoso. Não é isso. Mas é ser o melhor dentro das nossas possibilidades. Ser o melhor real. Ser o mais ético possível, realmente. Ser o melhor parceiro, o melhor vizinho, a melhor mãe, o melhor pai, o melhor filho que eu puder ser verdadeiramente. E fazer isso com o meu coração. E nos momentos de deslize, ter a humildade de aceitar que você se equivocou, cometeu um erro. Porque senão, como é que eu vou esperar que Deus olhe para mim com benevolência? Por mais que Ele olhe. Porque Ele conhece a cada um de nós. Ele sabe o que nós somos capazes no íntimo. E por isso também, Ele sabe que se nós quisermos, nós poderemos ser muito melhores do que nós já estamos sendo neste momento. Então que na nossa jornada, a gente reflita muito sobre isso. E exercite isso o tempo todo. Esse capítulo fala também sobre reconciliação com os adversários, sobre o cisco e a trave, né? A gente sempre vê o defeito do outro e não vê o nosso. E tudo isso aqui tem a ver com perdão. Sobre julgamento. A gente é bom nisso, né? Mas e quando somos nós, os réus? Como é que fica? Então, a nossa jornada, essa oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo, cada um de nós aqui, que ela seja realmente de aprendizados e transformações. Que eu entenda que é preciso ter responsabilidade com os meus atos. Que eu entenda que não é legal machucar o coleguinha. Com palavras, com ações.
com emanação de energia ruim. Porque no momento que você não gosta de uma pessoa, você pensa, ai, que cara horrível. Imagina a quantidade de ódio que você enviou para essa pessoa. Lembrando que para que eu faça isso, eu preciso estar transbordando de. A gente precisa também, e acho que em primeiro lugar, aprender a se perdoar. A entender que em muitos momentos nós não estávamos preparados, prontos. Não tínhamos acordado ainda. E seguir em frente. Eu volto a dizer, todos nós erramos. E às vezes nós erramos conosco. Que a gente também aprenda a perdoar as nossas incertezas, as nossas angústias, a perdoar a nossa dor, a nossa insensatez. Porque a partir do momento em que eu exercito isso comigo, eu consigo exercitar isso com o outro também. Que o nosso coração esteja inundado de amor. O amor por mim, para que ele possa transbordar para o outro. Isso faz uma diferença gigantesca na nossa jornada. Tomou uma decisão errada? Isso acontece. Entenda, não funcionou, não faça mais. E segue o seu caminho. De cabeça erguida. Porque, como nós estamos ainda numa jornada de aprendizado, nós vamos falhar. Mas é importante que a gente aprenda com os nossos erros. Que a gente se respeite e que também respeite o outro. Eu agradeço imensamente a atenção de todos vocês. Que Deus continue nos envolvendo com muita luz, com muito amor. E que nós consigamos fazer o melhor dessa nossa jornada. Muito obrigada.